pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, estamos com o nosso trabalho finalizado aqui dentro do Canva. Para quem conhece o canal, né, a gente já está com o nosso pós-produção aplicado aqui, ó, então esse é o resultado final, né, e essa é a nossa estrutura dentro do Canva. Né, então fica até o final que você vai entender como que a gente chega, né, nesse resultado aqui. E o pós-produção ele fica a critério também de cada um. Essa arte está com bastante técnica profissional, cara, então eu recomendo que você fique até o final. E para você que é novo no canal, eu recomendo muito que você se inscreva agora, né, porque é capaz de você não lembrar mais o nome desse canal e perder esse canal de vista. Né, e aqui a gente sempre foca em aulas como essa dentro do Canva gratuito. Então pode ficar tranquilo que aqui a gente não vai usar nenhum aplicativo. A gente vai fazer algumas gambiarras sim para montar esse design, né? Dá para se dizer assim, mas tudo gratuito, tudo dentro do Canva, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos para a nossa criação. Lembrando que essas imagens elas vão estar disponíveis para download. Não, você vai poder encontrar essas imagens dentro do Drive aí, tem um link na descrição, então é só baixar e me acompanhar, ok? Esse aqui eu vou deixar ali em PNG, né? Então pode ficar tranquilo que você já vai ter a imagem aqui, ó, com fundo removido. Se quiser fazer de outro jogador, pode usar algum removedor de fundo, caso você não tenha o Canva Pro, ok? O primeiro passo, vamos pegar, né, a cor do nosso background, ó. Ele está num vermelho bem puro mesmo, ó. Vocês podem ver, então pode copiar esse código hexadecimal aqui, ó. Vou jogar ele aqui. Ok, estamos com o nosso background definido. Agora o próximo passo é fazer essa pesquisa aqui no Canva, ó. E aí, tem vários aqui, a pergunta é: qual que eu utilizei que eu não lembro? Eu acredito que foi esse aqui. Vamos colocar ele no preto. Aumentar ele. Então coloquei ele aqui, ó. Ele mais ou menos aqui. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Ó, coloquei ele aqui. Deixar ele aqui assim, ó. Vou duplicar ele e vou colocar ele aqui embaixo. Então a gente já tem esse resultado aqui, tá vendo? Próximo passo, pegar a nossa imagem aqui do Gerson, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o cara saiu do Flamengo. Tá indo pro Zenit. Então eu tô com a minha imagem aqui, ó. Vou utilizar ela desse lado, então já vou inverter. Então aqui vocês já vão entender o que a gente vai fazer aqui, ó. Você já vai estar com esse PNG, né, disponível. Agora a gente vai trabalhar um pouco aqui os efeitos. E a nossa gambiarra ela vai chegar agora, você já vai entender, mas é super simples de se fazer, ok? Então aqui ó, eu trabalho um pouquinho do contraste, um pouquinho da claridade, um pouquinho da saturação. Tá vendo? Então vou deixar minha imagem mais ou menos assim. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essa imagem. Então com o Ctrl D eu dupliquei ela, como vocês podem ver. Posicionar ela aqui da mesma maneira. E agora a gente vai remover a saturação dessa segunda imagem. Eu acho que você já entendeu mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Então, remover a saturação. Posso deixar ela assim. E aqui eu vou diminuir, ó. Tá vendo? Então a gente já chega no nosso efeito. E você já vai entender como que a gente vai chegar no efeito, né? Cortando essas partes aqui para não atrapalhar a nossa arte. Então aqui, ó, posso aumentar bastante a claridade, tá vendo? E a nitidez pra gente ter esse resultado aqui bem mais agressivo, tá vendo? Então show de bola. Ó, tô com a minha imagem aqui já. E aqui eu consigo até diminuir aqui, ó, desse lado aqui, ó. A gente pega um pouquinho aqui da cabeça do jogador, mas você vê que esse lado aqui ele não atrapalha essa questão de coloração, né? Fica meio que imperceptível, digamos assim. E aqui eu posso diminuir mais ou menos até aqui, ó. Tem a barba dele aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai
duplicar. Vou posicionar no mesmo lugar. E aqui eu vou cortar essa parte aqui, ó. Deixar aqui, ó, mais ou menos. E agora eu posso vir na de baixo e subir aqui, ó. Então essa aqui de cima. Vamos se achar aqui nas camadas, ó. A gente tá com 3 imagens, tá vendo? Vamos se achar aqui. Aqui a gente pega o pescoço dele aqui, ó. Coloco aqui pro lado, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui eu já tenho esse efeito. Então, eu tenho esse efeito aqui, ó. Tá vendo? De remover a cor aqui do jogador e deixar no uniforme, né? Ele fica muito interessante. Né? Se você vê em outros vídeos, tem outras formas de aplicar esse efeito. Né? Mas essa forma aqui é que você vai conseguir aplicar em qualquer arte. Né? Então aqui daria para fazer nos braços também, se for necessário. Então você pode ir fazendo isso aqui. É como se fosse uma gambiarra, né? A gente não tem um pincel para a gente definir onde a gente quer a nossa saturação ou não. Então a gente consegue fazer dessa forma. Então aqui, ó, vou agrupar essas imagens. E vou jogar ele aqui, ó. Então aqui, ó, como vocês podem ver, como eu uso a imagem aqui bem grande, não tem necessidade de fazer no braço, né? Então posso deixar aqui, ó, tá vendo? Então já tenho esse efeito aqui muito bacana dentro do Canva, beleza? Como vocês subiram a imagem, vocês podem pegar essa imagem novamente, né, pra gente trabalhar esse efeito. Então vamos lá, ó. Vamos inverter novamente aqui, vocês já vão entender. Vamos aqui em Dual Tone. Para quem acompanha o canal já sabe o que eu vou fazer. Mais uma vez reforçando, não se esquece de se inscrever, tá? De comentar, deixa alguma sugestão aí do que eu posso trazer. Dá uma fortalecida aí no engajamento do canal. É que isso vai divulgar o nosso trabalho, né? E vai ajudar aí a produção de mais vídeos, beleza? Enquanto eu falava aqui, ó, apliquei um Dual Tone no jogador todo, então a gente tem esse contorno vermelho. E agora eu estou aplicando um desfoque, como vocês podem ver. Então vocês já vão entender por que disso aqui, né? Então aqui, ó, vou arrastar esse efeito aqui para cima. Aqui, ó, vou entrar nas camadas, vou jogar abaixo dele aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. E vou colocar esse efeito aqui, ó. Posso aumentar um pouquinho mais. Tá vendo? Então eu já tenho esse efeito aqui, ó. Dá para diminuir um pouquinho. Não vai ficar tão agressivo. Então já tenho esse brilho aqui, ó, desse lado dele aqui, ó. Tá vendo? E se quiser colocar o brilho do outro lado, dá até para você duplicar, ó. E trazer para cá aqui, ó. Tá vendo? Tanto que na arte de cima eu nem cheguei a aplicar desse lado aqui, ó. Vocês podem ver aqui, eu nem apliquei o efeito, não achei necessário. Mas aqui eu apliquei, eu acho que ficou interessante. Agora a gente vai para a fonte, é uma fonte gratuita também, eu acho que ela combina muito com essa ideia de flyer. Então a nossa fonte que vamos utilizar é essa aqui, ó. Ok, pode fazer essa pesquisa, é uma fonte gratuita. Ok, então aqui eu vou escrever o nome do jogador. E aqui eu vou colocar no vermelho. Vou colocar nesse vermelho aqui, né, porque essa nossa imagem que a gente vai utilizar atrás, ela vai ficar um pouquinho, né, mais escura do que esse vermelho. Então vou estar utilizando essa cor aqui. Quando a gente colocar a imagem aqui, você já vai entender. Então, ó, estou posicionando o nome aqui, ó. A gente perde um pouco da legibilidade do nome, né, leiturabilidade, na verdade. Legibilidade também, né, fica meio difícil de ler. Mas se bater o olho assim, né, dá pra você entender que é o nome dele. Isso aqui seria mais como um efeito mesmo, né, até porque o foco aqui dessa imagem não seria passar o nome dele, quem é ele, né, a gente tá criando uma arte aqui pro jogador, né. Então vamos lá. Vou pegar a nossa segunda imagem, aqui ó, vou subir ela, deixa eu duplicar ela. Então essa imagem aqui, ó, vou colocar ela aqui atrás. Você pode colocar outra se quiser, você pode ir no Google e buscar as imagens, entrar no perfil do Instagram dele, pegar uma imagem também. Então, ó, coloquei a minha imagem aqui atrás, ó, tá vendo? E não faria sentido deixar ela nessa cor aqui, né? Acho que vocês concordam comigo. Então a gente vai em Dual Tone novamente. Então, vamos aqui para o tom de vermelho. Tá vendo? Então a gente pode deixar mais ou menos aqui, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Então, tá aqui, ó.
E agora a gente tem o símbolo do Flamengo aqui embaixo. Né? Então tá aqui, ó. Vou remover o fundo, ele tá com fundo branco, não dá pra ver. Vou jogar ele aqui, ó, na minha imagem. Aqui eu vou em do outono novamente, que eu quero ele no branco. Então tá vendo que em 10 minutos, praticamente, a gente já criou essa arte, uma arte super fácil de se criar no Canva e ela fica bem profissional, como vocês podem ver. A gente tem, né, um peso visual bem bacana, chama bastante atenção, né, a nossa criação. Ela fica bem interessante. Então aqui, ó, coloquei mais ou menos aqui. E aqui a gente pode ver um pequeno detalhe, né, que eu puxei o meu efeito um pouquinho mais para cima. Então, cadê o nosso aqui, ó? Então, deixa eu posicionar ele aqui melhor. Então tá aí, ó. Tá vendo? Então aqui ele tá um pouquinho mais para baixo, né? Mas eu acho que aqui ficou o posicionamento até mais interessante. E por último, vamos lá em padrão geométrico. Vou filtrar aqui para o gratuito. E vou pegar essas setas aqui que eu achei bem interessante. Então, coloquei elas no branco aqui, ó. Opa. Vou posicionar ela aqui, ó. Aqui embaixo. Tá vendo? E posso posicionar ela aqui também, ó, aqui em cima. E aí depois disso a gente vai fazer o download do nosso trabalho, né? A gente está com o nosso trabalho praticamente finalizado aqui, como vocês podem ver. Cara, muito bacana, em pouco tempo a gente chegou nesse resultado aqui, muito animal dentro do Canva. Se você aprendeu alguma coisa, cara, comenta aí abaixo, ok? Dá uma fortalecida aí no engajamento desse canal, né? Aqui a gente pode ver até que tem outros elementos aqui, ó. Então, que eu nem tinha visto isso aqui eu vou estar utilizando em outras criações aí, né, dentro do canal. Então fica ligado aí nas próximas criações que provavelmente vai ter esses elementos aqui, beleza? Mas vamos baixar a nossa arte para você entender. Essa aqui eu vou baixá-la de novo porque a gente aplicou um efeito do brilho na lateral aqui direita, né? Também tinha aplicado na parte de cima, então vamos ver como que vai ficar. Será que dá para subir mais? Acho que não, né? Acho que não, acho que tá interessante. Então, ó, baixou nossa imagem, vamos subir ela aqui novamente. Colocar ela aqui, ó. Então, tô com a minha imagem aqui. E agora eu vou em editar. Posso trabalhar um pouquinho do contraste, ó. Posso aumentar um pouquinho do brilho também, ó. Sem misturar muito. Um pouco da saturação. Claridade, ó. Sem estourar também, então aqui, ó, deixa mais ou menos aqui. Aqui a gente tem que ir testando, né, ver o que faz sentido e o que não faz. A gente tá perdendo um pouco do vermelho, acho que é o contraste. Então tá aí, ó, nosso trabalho tá finalizado. Né, ali como vocês podem ver, eu fui testando, então, cara, se não tiver bom pra você assim, você pode testar de outra forma, você pode deixar sem também, então olha a diferença que faz. Né, ó. Sinceramente eu acho mais interessante assim, né, porque o brilho ele fica muito mais visível, a gente tem um peso visual maior, chama mais atenção, né, então eu acho que tá interessante assim, mas vale a pena aí você testar e ver o que se encaixa melhor aí para sua ideia, beleza? Então, mais uma vez, né, se você aprendeu alguma coisa, comenta aí abaixo, dá aquela força aí pro canal, beleza? Para mim continuar produzindo aqui para esse canal. Tamo junto e até a próxima.